Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre puberdade, como ajudar os filhos nesta fase. Uma pesquisa americana apontou que a puberdade precoce acomete hoje no mundo 1 a cada 5.000 pessoas. É um problema que tem aumentado principalmente pela má alimentação. Estaremos hoje com uma ebiatra. Você não sabe o que é isso? Pois é uma médica especializada em adolescentes. E estaremos também com uma pedagoga especializada em adolescente. E estaremos também com uma jovem nesta faixa etária para partilhar com a gente como foi a sua primeira menstruação. Fique aí porque o programa Manhã Viva já começou. Fase, puberdade, o que falar para eles, né? Não são adultos, mas também estão saindo da infância. É difícil, muitos pais e adolescentes partilham que é uma fase em que eles ficam tentando ali partilhar, tentando ali se relacionar, e o programa Manhã Viva vai ajudar você a como partilhar com seus filhos, a como se relacionar com eles, mas também a como lidar com esta fase da puberdade que tem acontecido antes do tempo. É um problema que tem acometido no mundo inteiro, como eu falei no início do programa. Você sabe que você pode participar, @Manhã Viva, partilha com a gente, né? Se você tem esse caso na sua família, se aconteceu antes do tempo e se está acontecendo agora, é a sua chance. Faça a sua pergunta porque estaremos aqui com 2 especialistas nessa faixa etária. E eu já quero chamar a primeira, doutora Carolina Albini. Gente, ela é ebiatra. Você sabe qual é essa especialidade? Se não tem na sua cidade, a gente vai dar de presente para você. Obrigada, doutora. Prazer, a casa é sua. Obrigada. Vamos explicar para o pessoal de casa um pouquinho sobre isso? Vamos. Quais são os primeiros sinais da puberdade no menino? No menino, o primeiro sinal da puberdade que marca essa fase de transição é o aumento do volume do testículo. Então, é um aumento discreto, ele passa de um volume de 3 centímetros cúbicos da infância e passa para 4 centímetros cúbicos. Então, é bem discreto, né? E isso vai evoluindo ao longo dessa fase da puberdade, né? Com o aumento da região genital, o surgimento dos pelos pubianos, os axilares, os pelos faciais. E esses surgem, então, as gônadas, né? Então, o testículo, ele começa a desenvolver nos meninos numa idade média, aqui no Brasil, de 10 anos e 9 meses. Né? Essa é a fase normal, fase né? normal. Que seria uma puberdade esperada, Sim. Seria de 10 anos, a partir dos 10 anos e 9 meses. Essa é a idade média. A idade média. Nos meninos, a gente considera normal o início da puberdade de 9 até 13 anos. Essa é a fase normal. Né? E aí os pelos, eles vão subsequentes a esse desenvolvimento. Então, os pelos pubianos com 11 anos e 3 meses. Os meses. pelos axilares, 12 anos. E os pelos faciais, 14 anos. É um pouco mais tarde, É um pouco né? mais tarde. Vamos falar das meninas agora? Vamos. Isso aqui são... Aqui é só para mostrar assim, que os meninos, entre o estágio de desenvolvimento, né? Então, assim, a gente classifica a puberdade nos estágios de Tanner. Né? Então, o que é isso? Tanner foi um pesquisador que ele avaliou crianças ao longo de anos e viu o que era o desenvolvimento normal. E ele classificou as gônadas nos meninos e as mamas nas meninas. E isso mostra para a gente o desenvolvimento. O G2 é o primeiro estágio da puberdade, que o G1 é a infância. Então, e o 5 é o último estágio. Então, a gente sabe que nos meninos, a evolução do primeiro até o fim é de 3 anos em média, podendo variar de 2 até 5 anos. Essa transformação de um corpo de criança a um corpo de adulto. Essa transição, né? Leva em média 3 anos nos meninos. É uma explosão de hormônios, né, É uma doutora? loucura. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Tem que ter um pouquinho de paciência com eles, bastante. Não tem? Oh, meu Deus. Vamos falar das meninas? Vamos. As meninas, o primeiro sinal da puberdade é o aumento do volume da mama. É aquele brotinho que aparece embaixo do mamilo. Geralmente elas percebem quando vão se deitar, quando vão colocar uma roupa e que sente dor.
né? Então é um brotinho assim como se fosse um carocinho mesmo, e geralmente a idade média no Brasil de 9 anos e 7 meses, mas pode acontecer desde os 8 até os 12 anos, esse início da dói, puberdade. né? Tem dói. uma dorzinha local, né? dói, incomoda bastante. E aí os pelos pubianos com 9 anos, os axilares com 10 anos e a menarca, que é a primeira menstruação, em média no Brasil, 12 anos e 2 meses. É verdade que cada vez... esse é o período Esse é o das de transição. meninas. Demora um pouco mais? Demora 4 um pouco anos? mais. 4 anos, podendo variar desde 1 ano e 5 meses até 9 anos. Entre o segundo estágio até... 9 anos dessa 9 transição? anos. E seria normal? Normal. Essa transição mais rápida e mais longa. Mais rápida O que e mais difere longa. ser tão rápida e mais longa? A questão da amplitude da produção de hormônios. Os meninos, eles fazem uma produção hormonal muito mais intensa do que as meninas. As meninas, elas começam antes, mas elas vão com mais calma no período todo. Já característica, Mais tranquilo. Né? Tem um gráfico aqui para a gente mostrar esses sinais, né? Porque quem Isso. está em casa, os pais, às vezes percebe um sinal ou outro, mas fica na dúvida, entrou na puberdade ou não? Esse gráfico vai ajudar, né, doutora? Esse gráfico é um gráfico de velocidade de crescimento, né? Então, assim, a gente, quando nasce, tem um crescimento muito acelerado, chega até 25% no primeiro ano de vida, o crescimento de uma criança. E aí, em torno de 2, 3 anos, a gente entra num crescimento estável. Iniciou a puberdade, começa o estirão, que é o crescimento acelerado. Então, as meninas, que é a linha pontilhada, quando elas fazem o primeiro sinal da puberdade, que é o desenvolvimento mamário, elas já começam a acelerar. E os meninos, um pouquinho mais tarde, porque eles só vão acelerar no terceiro estágio. Eles não começam logo de cara. Então, por isso que também os meninos costumam ter uma altura final maior. Eles crescem mais tempo para depois fazer o estirão. Então, aqui, geralmente nas meninas, é quando começa a puberdade e a menstruação acontece quando ela já está parando de crescer. Vamos falar um pouquinho da menstruação? É verdade que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo? É verdade. A gente tem observado que, em média, assim, a cada 10, 20 anos, tem diminuído o tempo, né, de menstruação. As meninas menstruam antes de suas mães, porque um marco para a gente avaliar o desenvolvimento puberal é a genética, né? Então, assim, a Hereditariedade. ela influencia muito, mas a gente tem observado que as meninas não têm seguido esse padrão familiar. Elas têm menstruado em média 1 ano antes das suas mães. E isso vem já há anos, né? Isso é secular que vem se observando isso. E muitas vezes, pela questão de alimentação, pela questão de estímulos neuronais, né? Hoje em dia a gente tem muito mais estímulo, muito mais tela, muito mais luz, estimulando o cérebro a funcionar de uma maneira que ele não funcionava antigamente. Então, ele tem muita informação, muito estímulo, e às vezes isso acontece de adiantar um pouquinho essa puberdade nas meninas. Qual seria uma idade média considerada assim normal de uma da primeira menstruação? Em torno de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Foi o que aconteceu com a Isabela Campos. Ela está aqui e ela vai falar pra gente como é que foi a experiência dela, né, Bela? Vem aqui, linda. Bem-vinda ao programa Manhã Viva. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Você fica com esse microfone e eu já tenho o meu. Você, então, menstruou com quantos anos? 12 anos e 7 meses. E você tá com quantos anos? 17. 17. Olha que mulherão, né, gente? Linda. Vi pequenininha, viu? Vi assim. E como é que foi para você essa experiência? Vamos aqui, a doutora também fica junto, né? Que deve conviver com isso toda hora, diariamente, né, doutora? Diariamente no consultório. Como é que foi essa experiência, Bela? Bom, então, eu não estava em casa. Eu estava na casa da minha avó, viajando. Então, assim, eu não tinha minha mãe do lado. Mas, por outro lado... No momento, no né? Momento. No momento. Mas, por outro lado, como eu já tenho uma irmã mais velha e a minha mãe também, eu já sabia o que era menstruação, já sabia que esse sangramento ia chegar um dia. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Eu já sabia colocar o absorvente e tudo mais. Mas você levou um susto, não? Então, na hora, na verdade, eu não sabia que era menstruação, porque foi gotinhas de sangue só a primeira vez. E aí, na segunda vez, no mesmo dia que eu fui no banheiro, aí sim desceu, mas aí eu falei assim, menstruei. E você sabe com que idade a sua mãe menstruou? Não sei. Não sabe? Peguei ela de surpresa, não preparei ela para essa pergunta, não. Mas você teve cólica?
Sim, muita. Na verdade, a cólica chegou antes da menstruação. Antes? Eu tava, como eu disse, eu tava na casa da minha avó e lá mora minha tia, né, irmã do meu pai. E aí ela me levou para uma festa fantasia e teve uma hora no final da festa que eu sentei, que eu não tava aguentando de dor. Falei, tia, não tô aguentando a dor aqui nessa região. E ela falou assim, você deve estar com cólica, você já tá na idade. Eu falei assim, tá, mas eu não sabia que era cólica, eu nem tinha noção, nunca tinha tido. Aí isso era num sábado. Chegou na terça-feira, foi a menstruação. É normal a primeira menstruação vir com cólica ou pode vir com cólica ou não é obrigatório? Não é obrigatório. Os primeiros ciclos menstruais, eles geralmente não têm a ovulação associada a eles. E a cólica, ela está relacionada com a ovulação. Então, é mais comum você ter os primeiros 2 anos sem cólica e depois ela vem com tudo. Ah, eu lembro disso. Nossa, quem dera. Ai, meu Deus, acho que quem está em casa está lembrando da primeira menstruação. As adolescentes, elas costumam ter uma cólica muito mais intensa do que as mulheres adultas. Como o útero é muito pequeno, ele reage muito mais, as fibras contraem muito mais e a dor é muito mais intensa. Né, geralmente associada com dor nas pernas, dor lombar, náusea. É isso, né, Bela? É isso. Bela tá assim, isso mesmo. Bela, muito obrigada pela sua participação, minha linda. Obrigada. Deus abençoe você. Pode levar o microfone. Doutora, continua aí, por favor. E eu vou chamar agora a pedagoga especializada em adolescente. Você conhece demais, é a Fabiana Zambuja, mãe de 4 filhos. Bem-vinda, Bia. Que programa lindo. Senta Parabéns. aqui, por favor. Ai, que coisa Duas boa. especialistas, gente. Nós estamos muito bem hoje, viu? Você não vai sair, não vai ficar em casa sem tirar sua dúvida. Manda sua pergunta, aproveita, gente. Manda sua pergunta porque elas vão responder. Bia, de 4 filhos, quantos estão na adolescência? 2 já. 2? Por Como é que enquanto. você percebeu? Eu sei que você é especialista, fica mais fácil pra ela, né, mas gente? como mãe, mais vai. fácil. Mas assim, o que você fez quando percebeu que eles estavam entrando nessa fase da puberdade? Como mãe, eu digo que a gente precisa estar percebendo os filhos sempre, né? Porque eles dão sinais e o corpo vai dando o sinal. Mas, geralmente, eu vou tentar tirar a especialista e vou tentar falar como mãe. Né? O comportamento muda, né? E acho que a primeira coisa que deixa os pais um pouco assim... E agora, né? Porque na infância o pai e a mãe têm um certo controle, vou usar essa palavra entre aspas, né? No sentido, menino, senta aqui e fica quieto. Se ele não fica, tu dá um beliscão e ele fica, ou tu mostra outra coisa. E quando esses sinais, né, do desenvolvimento da puberdade começam a acontecer, o comportamento começa a se opor um pouco a essas normas, a essas falas do pai, porque ele está em transição no corpo, que também vai refletir na questão neuronal e também no comportamento. Então, o pai se assusta, provavelmente, com essas mudanças de comportamento. E no corpo, né, Renata? Porque a mãe tem sempre aquela coisa, o meu filho nunca cresce, né? Meu bebezinho, já viu mãe de gente grande, né? O meu bebezinho. Então, a pessoa, o pai e a mãe, aceitar que o ser humano, né, tem fases e que aquele bebê que você gestou, que está teve nos seus braços, que você amamentou, ele vai crescer. Então, esse impacto de aceitar esse crescimento corporal que é visível, como a doutora estava falando, é a primeira coisa, acho que os pais precisam se preparar para a aceitação dessa fase. E você tem uma menina linda. Como Muito é que obrigada. foi a experiência da primeira menstruação com ela? Como é que você lidou com isso? Isso, eu como trabalho, né, com isso, a gente já... Eu esperei ela ir perguntando, apesar que esse papo lá em casa é meio da mesa, né? Enfim. Então, a gente fez... eu ensinei a Maria Tereza tem 13 anos hoje, vai fazer 14, dia 10 de dezembro. Então, eu ensinei ela a primeira ovulação, né? Quer dizer, os primeiros sinais de ovulação, e ela foi marcando, porque há também uma informação a nível de muco cervical. Então, a criança vê na calcinha alguma coisa que ela não via antes. São os mucos, né? Então, eu fui ensinando ela como que o corpo fala, né? Então, Isso antes da primeira menstruação? Isso, sim. Então, existem esses sinais do muco cervical e eu fui ensinando a ela que esse corpo falava e que a gente precisava ler. Né? Eu acho que um dos caminhos para os pais é se maravilhar
E também os médicos, né? Eu procurava um herbiatra há muitos anos. Eu falei, né, para nossa diretora, porque o meu se encontrar, né? o meu trabalho, eu sempre divulgo muito essa especialidade, porque é uma coisa linda, né? Parabéns. Que são os médicos e também os pais se maravilharem com esse crescimento do corpo, porque existe muito tabu com relação à sexualidade. Então, o sexo, ele é falado sempre de uma forma pejorativa, feia, ruim. Então, essa educação sexual, que é o meu trabalho, tanto essa educação sexual com os pais, porque o que o pai vai transmitir para um filho? O que ele tem. Não tem muito o que dizer, né? Então, é o meu trabalho de reeducar essa sexualidade, de ver essa transição, essa transformação corporal com beleza. E quando você falou da menina, da sua filha, olhar para o próprio corpo, vale também para o menino? Opa! Porque a gente também está ajudando as mães de adolescentes. Sim. Você também orienta as mães de adolescentes que estão em casa a também conversar com seus filhos adolescentes dessa forma? Claro, porque também, a mesma forma como eu estava dizendo, ela foi então lendo esses sinais de ovulação e quando ela falou, mãe, hoje está muito escorregando, né? Porque a calcinha incomoda, aí entra a questão da higiene, né? Que você precisa estar ali, de lavar, né? Necessaire, adoro dar necessaire para minha filha. Ai, ontem mesmo, que não gosta, eu fui na Americana e falei, filha, olha o que eu trouxe para você, uma necessaire com o seu shampoo e o seu condicionador, porque eu tenho 3 meninos e uma menina. Então eu digo, filha, esse shampoo tem que durar 1 mês, querida. Também tem essa parte econômica, né? Porque os meninos tomam banho, acho que eles comem aquele shampoo, né? Com certeza. 3 meninos e eles gostam muito de tomar banho lá em casa. Eu falei, filha, aqui sua necessairezinha. Aí hoje de manhã ela, mãe, minha necessaire do shampoo. Aí, quer dizer, como lavar essa calcinha, como higienizar, como guardar, porque tudo isso para a criança, imagina, é uma mudança brusca. Né? Era uma criança que eu quero mandar um beijo pro pessoal lá de Juazeiro do Norte, posso? Claro! Porque eu estava lá em Juazeiro esse fim de semana, cheguei, com quem que eu estou falando? Que é com você mesmo, então. Pessoal de Juazeiro do Norte, um abraço grande, porque nós cantamos a música de Luiz Gonzaga, Mandacaru, porque larga a boneca, mulher, eu aprendi isso lá. Então, eles largam a boneca e agora? Então, essa transição precisa de acompanhamento. Então, a educação dos pais é acompanhar, tentar ver com beleza essa transformação. E claro que isso não é simples, Renata, porque cada um de nós trazemos a nossa história sobre sexualidade. Então, essa transmissão, ela é muito importante na fase da puberdade, porque é como a pessoa vai receber, ou se maravilhando com aquilo, ou vendo aquilo como uma tristeza. E é uma fase que precisa de muitos cuidados, mas quando ela vem antes da hora, é um desafio ainda muito maior, né, doutora? Sim. Que a gente estava falando no início do programa, inclusive essa pesquisa foi trazida pela doutora de um artigo científico que a puberdade precoce acomete de 1 a cada 5.000 pessoas no mundo. É uma pesquisa científica, né, que a doutora trouxe aqui para o programa como subsídio dela, né, passou para nós aqui no programa e é um problema, não é uma doença, mas pode ser causado por doenças, doutora? Pode ser causada por doenças, né? A puberdade precoce, ela, em 95% das meninas, ela não tem causa. É genética, é familiar, era para acontecer antes mesmo do período, mas nos meninos essa puberdade precoce sem causa é só em menos de 50%. Então, é importantíssimo quando a gente detecta na infância, não é nem na adolescência, na infância, a gente detecta esses sinais. Então, no menino, pilificação, aumento de volume de testículo, nas meninas, os pelos também e o aparecimento do broto mamário, levar no pediatra para investigar, porque muitas vezes isso pode estar relacionado com tumores do sistema nervoso central, traumas crânioencefálicos, infecções do sistema nervoso central também, né? Então, tudo que pode interferir, hidrocefalia, às vezes, a maioria das vezes, os nenéns, eles têm o diagnóstico da hidrocefalia na maternidade, às vezes até antes do parto, mas às vezes é um grau tão pequeno que passa batido. E aí isso pode levar a uma puberdade precoce nessa infância. Mas quando é considerado uma puberdade precoce? Porque a gente já falou aqui a idade normal de uma puberdade. Agora vamos falar, quando é considerada uma puberdade precoce? A puberdade precoce a gente considera nas meninas abaixo de 8 anos e nos meninos abaixo de 9 anos. Nem todas as crianças que entram em puberdade nessas idades mais jovens a gente considera como um problema, assim, uma puberdade precoce que precisa de intervenção, mas a gente já fica alerta.
Em média, geralmente 6 anos, 7 anos. 6 anos já entrando com aqueles sinais lá que a gente falou, pelos. É sério Às vezes isso, até mais né? cedo. E má alimentação provoca isso, doutor? Pode provocar. Eu estava vendo alguns estudos ultimamente, assim, crianças, por exemplo, nenéns que têm alergia à proteína do leite, que fazem uso de fórmula exclusiva de soja, né? Então, assim, um consumo alto de soja, ela pode levar a uma puberdade precoce. Às vezes, criança de 2, 3 anos, porque faz uso exclusivo do leite de soja. A soja em si, ela não é maléfica, mas o excesso pode causar, porque ela possui alguns flavonoides que estimulam a produção dos hormônios sexuais, que só seriam estimulados durante a puberdade mesmo. Então a senhora, desculpa, a doutora, tão jovem, né? Não sugere o uso de leite de soja? Não é isso, assim, tem que ser feito com critério, né? O excesso pode fazer mal. É bom mas procurar sua pediatra. É sempre bom seguir a indicação do pediatra. A indicação da fórmula, ela vai de algumas crianças. Tem crianças que realmente não podem com leite de vaca de jeito nenhum, com proteína do leite animal. Né? Então, a soja é um caminho, mas tem que ser com indicação médica. Aquela só eu acho que meu filho tem alergia, vai na farmácia, compra o leite de soja e começa a dar, isso pode ser maléfico para a criança. Antes da gente entrar no ar, você também estava falando sobre outras questões, produtos industrializados também pode... Em excesso, né? Então, os agrotóxicos, alguns cosméticos que possuem estrogênio, possuem hormônio na sua formulação, eles podem levar a uma puberdade precoce. Alguns cremes tópicos, né? Isso pode levar essa criança a abrir o eixo da puberdade antes da hora. E quando deve ter uma intervenção? Por exemplo, uma criança com 6 anos com sinais de puberdade precoce. Quando deve ter intervenção e quando não deve ter intervenção médica? Geralmente o tratamento ele é feito pelo endocrinologista, né? Que é o médico que vai, quando tem indicação, fazer o bloqueio dessa puberdade. A gente indica esse bloqueio, não é para todo mundo que tem a puberdade precoce. A gente indica quando, por exemplo, você tem um aumento da idade óssea, né? Então a gente faz um controle do crescimento da criança pelo raio-x das mãos, para ver as cartilagens de crescimento. Se a gente vê, por exemplo, essa criança entrou na puberdade antes da hora, a cartilagem está fechando muito rápido e ela não está crescendo tanto como naquele gráfico que eu mostrei, aí a gente indica o bloqueio. Em alguns casos indica o hormônio de crescimento, mas não em todos. Mas o bloqueio da puberdade, nesses casos, é indicado. No caso da puberdade precoce, Bia, o que você sugere a uma criança antes da hora ainda, já vivendo, como ela falou, uma loucura de hormônios? Então, aí o desafio ele dobra, né? Porque se você vê que a puberdade já é essa fase de transição da infância para a adolescência, em que essas mudanças são pertinentes e diferentes, sendo precoce, mais ainda, né? Mais ainda o acompanhamento, estar perto, ouvir bastante, né? O que esse corpo está falando e acompanhar essa criança. E esse pai, essa mãe, esse responsável, ajudá-lo nesse caminho. Não tem muita fórmula, né? E ajudar a aceitação disso. Claro, e buscar também uma intervenção médica no que for preciso, porque esse bloqueio, né, doutora, vai facilitar, vamos dizer, clinicamente, esse acompanhamento dos pais, porque com certeza será muito desafiante. E assim, os comportamentos, no caso, porque é uma explosão de hormônios que interfere, porque hormônio, humor, hormônio, né, interfere nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Muda, como você mesma falou, começa a mudar o comportamento ali do adolescente, né? Os pais precisam estar atentos para também entender, né? Porque assim, uma ebiatra já entende, né, que é uma fase diferente que precisa de um cuidado. Os pais também precisam entender, né? Isso, os pais precisam conhecimento, né? Esse programa, inclusive, está servindo, né? A Canção Nova, com esse programa, já está levando esse conhecimento que muita gente não tem conhecimento. A ignorância disso já é uma coisa que, sair da ignorância disso já é um fator para os pais, como educadores, né? Porque os pais são educadores. Segundo, eu digo como educadora, partir de onde esse filho está. Então, o pai, ele precisa estar ali com o filho, entende? Porque se ele ouvir mais e falar menos.
Porque geralmente a gente quer dar uma receita de normas, né, para o filho. Uma lição. Pete, sente aqui que eu vou te dizer o que você tem que dizer. Aquilo vai entrar por esse ouvido e sair nessa fase, então esquece. Porque ele já, até nível neuronal, né, doutora, ele vai começando a sair de um pensamento concreto, que a gente chama na psicologia, e vai para um pensamento mais abstrato, em que ele é capaz de abstrair. Porque o pensamento concreto é você estar com seu filho de 2 anos e ele está puxando essa almofada. E você diz, menino, para de puxar essa almofada. Aí você fala, olha, uma bola. Ele vai deixar a almofada e vai olhar aquela bola. Então, ele tem esse pensamento concreto. Um exemplo, né? Quando ele entra nessa fase da puberdade da adolescência, você vai dizer, olha aqui a bola. Ele vai dizer, não, eu quero a almofada. E aí? Então, você tem que ter outros recursos pedagógicos e educacionais para estar com ele sem se afastar dele. Então, o vínculo é tudo. Esses embates que acontecem não podem nos distanciar do nosso filho. Nós podemos perder tudo, menos o vínculo com ele. Gastar tempo é importante? E se desgastar. Eu costumo, como você acabou de dizer, para mim educar é se desgastar. E tempo com qualidade, né, Renata? Porque a nossa vida é real, estamos no século XXI, trabalhamos, temos que trabalhar para comer, né? Como diz a vida. Porém, estar com eles, estando com eles. Porque às vezes você está o dia inteiro e não está, né? Porque hoje em dia, século XXI, as telas... Uma vez eu ouvi falar uma coisa de adolescente, eu não tenho essa experiência, meu filho está com 6 anos, mas você me corrija se eu estiver errada. Eles percebem quando você está inteira com eles, é verdade? Verdade, eles têm um senso de pessoas não autênticas. Por isso que poucos fazem herbiatria, né? Porque o adolescente, eu sou apaixonada, ela também é apaixonada. Eu até perguntei lá no camarim, falei, por que você fez herbiatria? Porque o adolescente, ele tem esse tino, né? Se a pessoa, o que ela está falando, ela vive mesmo. Se não conecta, ele já vê que aquilo ali... Então está verdadeiramente com eles, mesmo que o tempo seja ali curto. Exato. A gente continua com a Bia, viu? Bia, fica aí. Mas vamos falar um pouquinho de consequências, doutora? Porque assim, imagina essa explosão de hormônios antes da hora. O corpo vai sentir, né, doutora? Vamos falar um pouquinho dessas consequências? Vamos sim. Quais são as consequências para uma criança? Porque se tratando, gente, de 6 anos é uma criança. E aí começa aqueles pelos... antes da hora. Quais são as consequências? Pegando um pouquinho o link do que vocês estavam conversando, uma das consequências mais importantes e que a gente tem que ter muita atenção é o comportamento. Porque o corpo do adolescente ele já sofre com as mudanças hormonais. Uma criança não está preparada para isso. Então, é uma criança que vai ficar agressiva, ela não vai conseguir controlar os sentimentos, ela vai ter picos de tristeza, picos de euforia, picos de agressividade. Então, o comportamento, o humor dela vai ser muito influenciado com essa mudança hormonal. E isso leva a um desgaste familiar. Né? Porque você acha que seu filho está ali fazendo birra, não sei o quê, e acaba você se desgastando no seu relacionamento com ele. Isso é uma consequência muito drástica dentro da puberdade precoce. Falando em relação ao corpo, o crescimento, porque como as cartilagens elas estão fechando antes do tempo, na infância, ele não tem o tempo de crescimento da infância. Então, a estatura final dele, por mais que ele tenha um alvo genético de mãe, de pai muito bom, ele vai ficar mais baixo. Então, ele vai ter essa frustração final com a estatura, né? Porque viver a adolescência é viver um luto. Você vive o luto da perda daquele seu corpo da infância. E você, na infância, não tem esse preparo para lidar por conta do pensamento, né? Você não tem um pensamento abstrato, você não consegue planejar. Então, assim, o adolescente, muitas vezes, ele sofre no fim da adolescência porque o que ele planejou, o que ele imaginou que seria o final, não alcançou. Por questões genéticas, ambientais e outros fatores que influenciam. Mas a criança, ela não tem essa... Então, ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, a altura final dela vai ficar comprometida e quando ela chegar nesse momento em que ela pode abstrair e entender o que aconteceu, ela vai se frustrar. Às vezes pode ter relação com casos de depressão, ansiedade, isolamento social. Por conta disso, ele se isola por essa frustração. Ele não conseguiu viver aquele momento e digerir o que estava acontecendo com ele. E aí isso gera frustração. E
Então, assim, as coisas acabam se linkando, né? Então, o crescimento fica prejudicado, a parte emocional dessa criança, quando ela chegar numa adolescência, fica prejudicada, o relacionamento em casa fica muito prejudicado. Essas são as principais consequências da puberdade precoce. E voltando um pouquinho sobre o crescimento, uma criança que esteja numa puberdade precoce, o crescimento dela é normal e só vai perceber no final, na etapa final, ou já dá para perceber ali uma diferença? Às vezes pode dar, porque como ele tem a explosão hormonal, ele pode ter picos de crescimento. Ele vai crescer um pouco, mais do que outras crianças na mesma idade, mas não tanto quanto ele poderia se ele fizesse esse estirão na adolescência propriamente dita. Ele passa um pouco na frente, mas o resultado final é pior. Depois ele para. Tanto que existem algumas categorias que a gente não considera como problema, né? Então não é uma puberdade precoce, é um maturador adiantado, uma criança que faz essa maturação sexual antes da média, porém dentro daquela faixa normal. Essa também, geralmente, ele não tem esse déficit de altura no final. Por quê? Ele faz antes, mas ele cresce antes. Agora, o pequenininho que faz a puberdade precoce, ele fecha a cartilagem muito rápido e não cresce tanto. Ele cresce bastante naquele momento, mas para e não vai mais para frente. Isso... Você já falou sobre as consequências psicológicas. A Bia queria complementar mais alguma coisa? Porque, neste caso, uma criança está vivendo aquela explosão emocional, né? Lá na frente ela vai ver um resultado diferente e vai ter a depressão. Mas durante o processo daquela explosão emocional, quais são as consequências emocionais daquele processo que ela está vivendo antes? Porque ela não está entendendo, às vezes nem os pais ainda estão entendendo. No momento da puberdade precoce, acho que o emocional dele mesmo é a parte comportamental. A parte comportamental. Ele vai ter esses picos de euforia, de tristeza e de agressividade e não vai saber lidar muito bem com isso. Mas ele não tem ideia do que está acontecendo. Então, durante a puberdade precoce, na infância, essa seria a principal característica psicológica, né, emocional para essa criança. E os pais precisam estarem atentos, né, também nesse processo e também, vendo esse programa, também não antecipar, né? Porque pai é uma coisa bem engraçada e mãe, né? Porque às vezes escuta a gente falando tudo isso, começa a buscar cabelo em ovo, sabe? Ai, meu filho deve estar nisso. Ai, meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma... Calma, respira. Né, doutora? Nem todo mundo que faz isso precisa de um tratamento. Ah, meu filho está tendo esse comportamento. Então, ele deve estar... Literalmente, ele vai ver um pelinho, já tá na vai achar o pelo onde não tem, entendeu? Calma, gente, respira. Calma, Eu digo isso porque eu dei uma palestra uma vez, eu estava falando do axilar, né? Que é o cheiro de sovaco, como a gente diz. Que é um dos primeiros sinais. É o CC, né? CC. E aí a mulher, eu dei a palestra no final, ela falou, minha filha, eu fiz tudo errado, porque eu não queria que meus filhos fedessem. Eu já passava desodorante em todos eles. Então, assim, eu estou dizendo isso porque, calma, e a gente vive num século XXI de muita ansiedade. E essa ansiedade atrapalha muito. A ansiedade é o quê? Viver o futuro. Calma. É verdade. O corpo tem uma ordem. Respira. O corpo, ele tem uma ordem, né? E ele é natural e tem a ordem. Cabe nós ficar aqui olhando essa ordem e acompanhar. Então, não vamos buscar pelo onde não existe ainda. Como a doutora disse, né? É 1 em cada 5, não é uma coisa que está assim... 1 a cada 5 mil. Isso, então muita calma. Não pega esse conteúdo e enfia no seu filho. Senta aqui que eu vou te dizer o que é puberdade, que não vai resolver. Então, é olho no olho, calma, vamos devagar. Isso é uma pergunta para o segundo bloco também, bom, né? Quando a gente começar a falar sobre esses assuntos, né? Se o pai começa o assunto, quando falar, é importante, hein, Bia? Responde essa pergunta, por favor. Mas qual é o exame? Tem algum exame para detectar a puberdade precoce, doutora? Tem. A gente tem o exame clínico, né? Então, fazendo a avaliação médica para ver se já existe ali. Às vezes, a menina tem mama. O clínico mesmo? O clínico pediatra. A menina, às vezes, tem mama. A mãe leva preocupada num pronto-socorro, numa consulta, achando que está desenvolvendo já a parte puberal. E, às vezes, não é. Às vezes, é só um tecido gorduroso. Não é glândula. Então, assim, o exame médico inicialmente. Você achou que está diferente o corpo da criança, leva no pediatra, principalmente o pediatra que já acompanha, porque ele sabe detectar melhor qual que é essa alteração. O raio-x das mãos para calcular a idade óssea é fundamental.
Algumas dosagens hormonais também são avaliadas, né? Então, de acordo com cada caso, escolhe qual hormônio a gente vai dosar, por que vai dosar, como vai, para avaliar o que vai ser feito, se realmente precisa do tratamento ou não. Mas existem exames sim que podem ser feitos. Doutora Carolina Albani, ebiatra, muito obrigada pela presença, tirou nossas dúvidas, muitas. Prazer foi meu. Obrigada. A gente continua com a Fabiana Azambuja, especialista em adolescente. Ela vai nos ajudar como tratar de alguns assuntos com os adolescentes. E eu quero lembrar você que o site da Faculdade Canção Nova está de cara nova, mais interativo, mais leve. Acesse, porque a escolha certa pode mudar tudo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Espera por nós, vai valer a pena. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre puberdade. Como os pais ajudarem os filhos nesta fase. No primeiro bloco, nós estávamos conversando com uma ebiatra, médica especializada em adolescentes. E também estávamos conversando com a Fabiana Azambuja. Ela é pedagoga especializada em adolescentes. No primeiro bloco, eu também falei de uma pesquisa que fala que a puberdade precoce já acomete 1 a cada 5.000 pessoas em todo o mundo, é muita coisa. E esse número tem aumentado e as causas principais são a má alimentação e também a poluição e tantas coisas ruins que a gente sabe que existe aí na vida moderna. Então, a gente estava falando aqui sobre os exames e tantas coisas que a gente precisa fazer, mas tem uma coisa também que é muito importante, a presença dos pais e o diálogo. É por isso que esse segundo bloco vai tratar mais desse assunto. Você pode participar, mandar a sua participação no @manhãviva. Mande a sua pergunta, fale se você está com filhos nesta fase, porque a Bia continua aqui com a gente, né, Bia? Sim, Renata, é com Vamos muita continuar alegria. esse bate-papo? Vamos sim, Renata. Porque é uma fase que, como você falou, precisa continuar o diálogo até reforçar mais, né? Porque, como você falou, quando a criança está menorzinha, né? Senta aqui, Faça isso. né? Aquele ensinamento da obediência. Mas quando começa a crescer, tem que respeitar essa fase, né? Da personalidade. Tem que ouvir mais, porque é uma pessoa em crescimento, exatamente. Porque talvez a gente, como educador, ache que essa pessoa é um vasinho que você está construindo em que você quer que ela chegue naquilo que você quer. Só que nós não estamos educando objetos, nós estamos educando pessoas que possuem um corpo, que têm a sua memória, a sua vontade, a sua razão, a sua liberdade. Claro, a criança também já tem isso. Só que quando é pequeno, a gente meio que maneja isso com uma certa facilidade, né? Uma certa facilidade. Tanto que aqui nós estamos falando para o Brasil, então né, o Brasil é imenso e também fora do Brasil, cada realidade tem um comportamento educacional. Eu gosto muito de ir para aeroporto, rodoviária, porque eu fico analisando assim, o comportamento. E vindo de lá, eu estava no aeroporto e tinha uma mãe com 2 crianças da idade do teu, assim, era 2 meninos, de 6 e de 7. E ela estava muito agitada, né? Mãe agitada é uma coisa tão difícil de encontrar nesse mundo, né? E aí, ela estava agitada com aquele aeroporto, aquelas 2 crianças. E eu já estava sentada no chão. E o menino deitava e ela gritava mesmo com ele. Levanta. Eu posso falar como ela falava aqui? Umas palavrinhas? Pode, porque senão a gente não vai entender, né, gente? Seu idiota, seu burro. E ela xingava como eu estou falando com você. E ela estava agitada mesmo. E o menino sentava, ela xingava. Ele levantava, ela xingava. Ele ia beber água, ela xingava. E eu quase entrava ali naquele... que eu tenho esse problema. Às vezes eu vou ali e falo, você está precisando de alguma coisa? Você quase intervia ali, né? Da família. Então, veja que as tensões da vida, eu disse no aeroporto, mas essa tensão acontece de manhã cedo, quando você prepara um café da manhã e você tem que trabalhar, né? E isso precisa nos dizer o quê? Que nós temos a nossa vida, que vamos errar. Sim. Os pais vão ter comportamentos que não vão favorecer tanto esse crescimento dessa pessoa. Sim. Mas, minha gente, existe um outro dia para acertar. Agora tem que ter um pouquinho de humildade, né? De reconhecer e falar hoje, como mãe, como pai, como educador, como professor,
O que eu poderia ter feito diferente? É legal os pais pedindo perdão, né, Bia? Exato. Aquilo vai ter um significado, né? Na hora certa, exatamente. Filho, olha, hoje, você viu? E aí, quando você faz isso, eles começam a te ajudar a ser melhor também, né? Porque falam, olha, a senhora hoje pisou na bola, hein? Precisa melhorar, né? Teve uma vez que eu falei com meu filho, agora é você que tem que confessar. Mas, Bia, a gente tá falando aqui de puberdade, de explosão hormonal, e aí entra a sexualidade. Sim. Né? Quando o filho, nesta fase, quer namorar? Já na puberdade ou na adolescência, você tá me perguntando? Já nessa fase. Nessa fase. Olha, eu vou contar. Não faz pergunta difícil, Bia. Eu já vou cantar, é Luiz Gonzaga. Ela só quer me namorar, que é a música, né? Eu gostei tanto dessa música do Luiz Gonzaga, porque identificou meu trabalho, né? Porque a música do Luiz Gonzaga diz isso, que a menina deixa a boneca e agora só pensa em namorar. É a música dele, inclusive. Você vê como que uma pessoa consegue traduzir. Por que isso acontece? Porque essa explosão hormonal, como a doutora estava dizendo, que a gente chama de adrenarca, né, que são os primeiros sinais da puberdade. Então, se essa menina, vamos dizer, ovula com 9 anos, depois de 2 anos, ela vai ter a ativação das gônadas, né, que é a produção do espermatozoide, e no caso da menina, a ovulação. E o estrogênio, que é esse hormônio do amor, né, que deixa a mulher linda, maravilhosa, está circulando no seu sangue. Então, ela começa a olhar para o menino já com esse desejo um pouco maior, como mulher, mas muito confuso. Porque você está entendendo que ela está numa transformação biológica, comportamental, neurológica, enfim, tudo isso. Então, eu costumo dizer assim, quando meu filho, por exemplo, eu quero namorar, aí eu devolvo uma pergunta. Eu costumo dizer que nessa fase a gente precisa dar menos afirmativas e fazer mais perguntas. Então, eu quero namorar. É mesmo? Aí você fala, eu tenho um curso que chama Cara de Paisagem. Então, quando as crianças entram na puberdade, na adolescência, você faz um curso comigo que chama Cara de Paisagem. Vai aprender, né, Então, gente? ele vai chegar, vai fazer uma pergunta para você e você, é mesmo? Cara de paisagem. Cara de paisagem. E fala o que você está querendo dizer, então, com isso? Porque se nós, como adultos, quando você pensa em namorar, eu vou dizer... Fica louco. Não, o que tu já pensa. Eu vou dizer o raciocínio do adulto normalmente. Namorar, ter relação sexual, engravidar, tô ferrada. Pronto. Assim vai esse raciocínio adulto, que é um raciocínio real. Real. E é real, O inclusive. risco é real. É real, não é fora. Porém, entretanto, todavia, vamos ouvir o que essa criatura que está nessa explosão, perdido, mais que segue em tiroteio. Só que o adolescente tem uma outra coisa, né, doutora? Ele tá... A doutora já foi embora. Ele tá perdido ali, mas ele se acha. Ele acha totalmente pronto. né, Bela? Que ele entende. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Eu já sei o que eu quero. Eles falam assim mesmo. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei. Sabe nada. Mas você fala, é mesmo? E o que você sabe? Então você vai, é lindo. É muito lindo. Eu sou apaixonada. Porque aí você vai vendo esse descompasso que ele vive e ele vê você ali do lado dele. Só que é difícil pra caramba de fazer isso na prática. Do lado dele com cara de paisagem. Com cara de paisagem. Mas isso é bonitinho de eu falar. Difícil mas na de prática realizar. é um manejo, entendeu? E você como adulto vai se frustrar. Você como adulto vai querer que ele faça a coisa no seu tempo e não no seu tempo. Então essa praticidade nossa, a gente tem que, né, dar espaço para essa pessoa crescer. É como uma borboleta saindo do casulo, né? Todo aquele, sabe, ela tá ali saindo. Eu até trouxe essa imagem, depois se der tempo eu vou botar. Vamos lá explicar, porque você tem uma explicação bem bonita sobre a adolescência, não tem? Tem Vamos alguma. lá, vem cá. Bonita eu não sei, mas eu tenho. É bonita porque você é apaixonada. Sou. Né? E aí você passa isso pra gente, né, Bia? Isso aqui são os elementos... Que interferem, né? Porque a gente falando num programa como esse, na TV Canção Nova, nós estamos falando com o Norte, com o Nordeste, com o Centro-Oeste. Culturas com o diferentes, Sudeste, com né, o Bia? Sul. Exato. Então, um adolescente que vive no Norte do Brasil tem experiências, né, diretas, muito diferentes de quem está nos escutando em São Paulo, né, no Sul do Brasil. Tiraram o slide, mas eu continuo. Então, essas experiências diretas, aliás, mentira, aqui que eu estou. Esse entorno social vai interferir nessa construção. Né? Os biológicos, eles vão acontecer. Porém, esse entorno também vai interferir bastante nessa construção. A outra coisa, as experiências que nós proporcionamos aos adolescentes.
Porque os adolescentes é um povo, uma camada da sociedade em que nós exigimos muito deles. Mas quem se dedica aos adolescentes? Que trabalhos você tem na sua paróquia? Que trabalho você tem nas suas organizações caritativas, sociais, que é voltada para o púbere, né? Para o púbere que está na puberdade, saindo da infância para a adolescência. Então, é uma categoria que é um pouco, como eu estava dizendo, a herbiatria é um exemplo disso, que é uma área da medicina dedicada a essas pessoas. Então, experiências diretas vão interferir no comportamento. Que experiências eu favoreço? Para que ele saia do celular, para que ele não fique só no videogame, para que ele organize o tempo com outras atividades. A gente culpa o celular, culpa o YouTube, a Netflix, tá, mas o que eu faço, eu digo eu pessoa, mas eu instituição, para que essas pessoas estejam fazendo outras experiências que façam com que elas cresçam como pessoa e se relacionem como gente. Hoje mesmo de manhã eu estava com uma frase, até vou pôr no meu Instagram se eu lembrar dela direitinho, né? Que era o seguinte, que a facilidade de lidar com as máquinas não nos emburreça de relacionar como pessoa e com as pessoas. Porque hoje tudo a gente faz com a máquina, né? No aeroporto estava lá, passageiro digital. Quando eu li aquilo, quer dizer, você entra no aeroporto, se você não precisar perguntar nada para ninguém, você entra no aeroporto e sai do aeroporto. Eu não preciso falar com ninguém, porque está tudo naquela tela. Tudo bem, é a vida, é o século XXI. Estamos inseridos nele. Sim. E não vamos mudar isso, penso eu. Sim. Agora, que experiências diretas eu proporciono para que eu não perca a habilidade de ser gente, de ser pessoa. E os fatores fisiológicos nós já falamos. O próximo slide seriam algumas dicas, né? Dicas de como educar, então, nessa adolescência. Primeiro, eu digo, partir do que foi dado, do momento que ele está. Então, a primeira coisa, ele está com odor axilar. Bom, vamos então, está com cheirinho de sovaco. Vamos então acompanhar esse odor axilar. Nem antecipar ele, dando desodorante antes, né? Mas acompanhar essa pequenina mudança. E, a partir do que foi dado, do momento que ele está e não do que eu estou, eu vou educar. Não adiantar, não antecipar uma conversa. Isso, não antecipar. Entendeu? Porque Sente aqui que eu vou explicar como é que um bebê nasce. Isso, não, nada disso. Deixar ele perguntar. Você sabe que isso é uma técnica de adulto, né? Eu adoro adulto, porque eu aprendo de adolescente como são os adultos. Por que os adultos querem fazer isso? Você que está escutando esse programa. Porque você quer se assegurar. Você não está preocupado tanto com ele. E isso deixa a gente numa insegurança. Porque se eu vou lá e dou a palestra para ele, eu digo, bom, a minha parte... Espera então ele perguntar. Exato. E vai indo. Segundo, partir da realidade. Estamos, como a doutora disse, a gente na medicina faz uma análise, né, anterior, você vê a puberdade precoce, porque o fator genético, ele é importante. Minha mãe menstruou com 17 anos, eu menstruei com 15. Mas geneticamente não quer dizer que minha filha vai menstruar com 15, como não menstruou. Ou seja, como que esse entorno social, como que essa realidade do século XXI vai interferir e está interferindo nos nossos púberes e na nossa adolescência. Então, nós temos que dar novas alternativas. Sim. Nós precisamos fazer alguma coisa por eles, né? Acompanhar o momento da vida e oferecer alternativas. Uma outra coisa, a adolescência não ser vista como um problema. Porque quando a gente fala muito de adolescente, tem vários nomes para o adolescente, né? O aborrecente, a criatura que não serve para nada, Então, mudar essa visão de que ele não é um problema, e sim uma oportunidade, e realmente é uma oportunidade de crescimento. Porque o adolescente, ele tem muita gana, né? Ele tem muita vontade de ser protagonista. Por que as técnicas de educação, até mesmo na escola, tem professor que gosta da matemática, mas não do adolescente. Então, ele entra para a escola para dar aula de matemática. Encontra um monte de adolescentes. Ele sai da aula porque ele fala assim, eu tô fora. Primeiro que já chega na sala, os professores, o cheiro da sala já interfere, né? Porque ele... Explosão de hormônios, né? E aí ele vai dar aula de matemática, mas ele não gosta muito do interlocutor. Então começa um problema de vínculo e essa criança vai aprender como, porque existe também a relação, né, do professor e do aluno. Então essa visão de problema,
ela atrapalha muito qualquer tipo de pessoas que lidam com adolescentes. Vê essa criatura como uma oportunidade de fazer protagonismo. Por isso que o adolescente ele não funciona muito mandar ele fazer as coisas. O que você poderia fazer? De que forma você poderia fazer isso? Né? E ele se sente protagonista e não uma vaquinha de presépio. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Renata. É angustiante. Porque você chegar e dizer o que tem que fazer te dá um controle. Né? Então, aí que está o trabalho, o desgaste, né, de educar na adolescência. E, por fim, requer presença, vínculo. Como eu já disse para você, essa presença é o que vai garantir esse acompanhamento, porque o professor, o educador, ele vai ter que ver onde esse adolescente está e acompanhar ele no momento da vida. E tendo vínculo com ele. Não sei se eu consegui me explicar. Não, tá perfeito. E principalmente porque o tema hoje é puberdade, essa fase, né, da sexualidade e a descoberta do corpo. Vamos voltar a sentar? A gente está na fase final do programa, mas ainda é importante. Não veio nenhuma pergunta? Vai chegar. O pessoal de casa vai chegar, vai mandar. Às vezes chega depois. Ah, daí você pode mandar para o meu e-mail. Você? Pode. Então tá bom, combinado. E a descoberta do corpo, né? Porque é uma fase também, né, que às vezes os pais não sabem como chegar, né? Exato. Começou ali aquela transformação na menina, começou a transformação no menino. Como que você sugere esse diálogo, né? A mãe ali, a menina começa a fechar o banheiro. Fecha o banheiro, fecha o quarto. aí eu vou trocar de roupa e não deixa, né, ninguém ver o que está acontecendo com ela, com ele. Como que você sugere esse momento, né? Como lidar com isso? Quando eles se fecham ali e não mostra o corpo, como que você sugere? Olha, que seus filhos tenham certeza que você ama ele. Certeza absoluta que qualquer intervenção sua, fala sua, é porque ele ama. A princípio, ele vai ver aquilo como uma chatice. E assim, aparentemente. Mas ele vai entender, minha mãe está fazendo isso comigo porque ela me ama. E isso não tem receita, né, amiga? Porque a certeza de que eu te amo, isso ninguém tira de um adolescente, ele percebe. Isso é a vida cotidiana. É verdade. Né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que você falou muito legal, que é a privacidade. Eles começam a ter essa coisa, né, da privacidade. É bom respeitar? É bom respeitar. Deixa, né? E isso, de vez em quando, dá uma de chata também. Uma mãe que nunca escutou que é chata, eu digo que não educou seu filho. Porque, olha, minha mãe é uma chata. Eu fico feliz quando eu escuto isso. O problema é que a mãe só quer escutar que ela é bonita, né? Não, é legal. Não, minha mãe é uma chata, ótimo. Sou chata mesmo. Ontem mesmo, lá em casa, falei, olha, hoje agora, ninguém com celular, computador, 8 horas até 9h30. E o que a gente vai fazer? Não sei. Mas aí, aí eles levantam os argumentos do céu, né? E eu tá falando com a parede, porque, ó, tô nem aí para aquilo ali, né? E o que a gente vai fazer? Aí eu fui buscar um na escola, quando eu volto, de 13 anos, tava fazendo o quê? Dormindo. Que é uma coisa importante na adolescência, né, doutora, também? Que é o sono. Nesse crescimento, eles precisam dormir bem. E é a coisa que eles menos querem dormir. Eles querem estar assim. Estão perdendo tempo, né? Claro, porque é muita vida. Muita energia. Gente, adolescente tem vida. Aí o Paulo ontem, mãe, começou a inventar. Aí, enfim, eu vou falando muita coisa, não sei se eu consigo me dizer, né? Aí cheguei em casa, a criatura, por que ela dormiu? Porque eu falei, você não, tirei tudo. E eu cheguei, ela estava dormindo. Aí percebeu que estava cansada. Ela era cansada, mas você acha que ela queria parar de ver aquele negócio no celular? Lógico que não. O limite chegou, né? Opa, limite, sem chance. Limite é amor. Claro, quando dado com critério. Sim. Porque os adultos, às vezes, são arbitrários no limite. Eles dão um limite por capricho. Sim. Eu te dou um limite porque eu tenho o meu capricho, não é porque eu estou te amando. Sim. E eles percebem. Tipo, ela viu que aquele limite, quando ela acordou, que você acha que eu perguntei para ela? Oi, filha. Tudo que ela falou para mim, ela falou coisas bem ásperas, né? Você dormiu, mãe, descansei. Olha o que a mamãe trouxe para você. Uma necessaire americana com shampoo e um condicionador. Ai, mãe, obrigada. E o beijo veio, E o abraço depois entende veio. porque o limite veio, né? E acabou.
Bia, muito Acabou o obrigada. programa. Podemos mandar para você Nem falei as do perguntas? Paulo, que é o menino, que é o sono do menino. Mas deixa pro próximo programa. Então tá bom, combinado. Podemos mandar para você Todas as perguntas. Então tá bom, porque vem depois. Tá bom, Renata. Obrigada, Bia. Beijo. Olha, eu quero agradecer pela pauta, viu? Os adolescentes precisam disso. Você aqui. tem a ver com isso, você contagiou toda a equipe, É, viu? eu sei. Gente, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, eu tô mandando um recadinho para você, que você vem para cá na vigília clamando por milagres. Você que mora em São José dos Campos e região, é dia 24 de agosto, a partir das 9 horas da noite, na paróquia Espírito Santo. Presença de Padre Rogério Félix, Padre Joaquim José, Flavinho e comunidade Canção Nova. Olha aí, eu vou mandar o endereço, tá? Paróquia Espírito Santo, Avenida Cassiopeia, 461, Jardim Satélite, São José dos Campos. Vigília clamando por milagres. E tem também, a gente já falou sobre esse livro, eu sou super fã do diácono João Carlos e Maria Luísa Medeiros. Esse livro, gente, ele, olha aqui, ele não tem muitas páginas, eu vou até ver quantas páginas tem, são 100 páginas. E ele é prático, tá? Ele tem algumas páginas, mas ele é prático para você mesmo fazer o diagnóstico familiar aí na sua casa. Tem um monte de pergunta, é um teste e você mesmo vai saber como que está a sua família. E aí depois você fala assim, não está tão bem, o que você vai fazer? Eles dão os passos de como você sair da sua situação se não estiver bem. Então é um livro prático para você ajudar a sua família. Diagnóstico familiar, um manual prático para diagnosticar as dificuldades e seguir a 2. Diácono João Carlos e Maria Luísa Medeiros. Tá? Você pode adquirir no 3186-2600 e ainda ajuda o projeto Dai-me Almas. Obrigada a você que esteve juntinho conosco desde o início, hoje falando sobre adolescentes. Amanhã a gente vai estar com a irmã Ana Paula, imperdível. Obrigada a você, Deus abençoe e até amanhã às 9h40. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.